Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é gênero textual, fábula. O que é fábula? Fábula é um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. As fábulas pertencem ao grupo de histórias criadas pela tradição oral, juntamente com os contos de fadas, as lendas e os mitos. Elas são um tipo de narrativa que se caracterizam pela estrutura simples. São pequenas histórias que têm a intenção de transmitir lição de moral, ou seja, refletir sobre concepções de viver. Esta moral da fábula não constitui uma conclusão definitiva. Portanto, a moral pode variar de acordo com quem lê a história. Origem das fábulas. A origem da fábula é oriental e muitas foram encontradas no Egito Antigo e na Índia, mas ficaram conhecidas no Ocidente graças principalmente a fontes gregas, em especial a de Esopo, escravo grego que teria vivido no século V a.C. A fábula tem duas características principais. Primeiro, as personagens são quase sempre animais que falam e agem como pessoas. A esta atribuição de capacidade humana a outros seres ou coisas chama-se personificação. A personificação pode ser descrito como uma figura de linguagem em que um objeto ou ser vivo é personificado, ou seja, atribui características humanas e qualidades para isso. Segunda característica, a fábula contém sempre uma lição de moral, um ensinamento sobre o comportamento das pessoas. O leitor ou ouvinte da fábula pode encontrar esta lição nas situações contadas na história, ou pode encontrá-la escrita ou dita diretamente num provérbio. Estrutura da fábula. As fábulas são compostas de histórias curtas, há um só conflito. Isso resulta numa narrativa resumida. Diálogo. No que se refere à linguagem, a fábula é objetiva, gerando poucas descrições e muitos diálogos. Personagens. Os animais são usados como personagens que representam virtudes, defeitos e características dos seres humanos. São utilizados de forma simbólica para criticar ou exaltar esses comportamentos. Moral. A moral escrita no final da fábula reproduz um provérbio, um dito popular, cujos temas principais são lealdade, generosidade e as virtudes do trabalho. Os autores mais famosos de fábulas. Os mais conhecidos autores de fábulas são Esopo, Fedro e La Fontaine. A esses são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato e Milo Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Exemplos de fábulas: A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga, A Rã e o Touro, A Raposa e o Corvo, O Leão e o Rato, e tantas outras que existem. Vamos ler uma fábula? Observe os elementos que constituem uma fábula. Vamos ler a fábula A Cigarra e a Formiga. No belo dia de inverno,
as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Fábula do livro Fábulas de Esopo. Vamos às características da fábula. É um texto curto, tem a presença de um narrador. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. Aqui nós temos um exemplo da fala do narrador. Os personagens são animais, são eles, as formigas e a cigarra. No final, apresenta a moral. Os preguiçosos colhem o que merecem. Agora, observe cada par de imagem e descubra o nome das fábulas. E aí, conseguiram descobrir o nome das fábulas? Vamos ver se você acertou? Primeiro, temos a fábula A Cigarra e a Formiga. Segundo par de imagem, temos a fábula A Raposa e as Uvas. No terceiro par de imagem, nós temos a fábula A Lebre e a Tartaruga. E, por último, no quarto par de imagem, nós temos a fábula O Leão e o Rato. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima aula.